Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Perceba que a beleza é um momento de luz. Perceba que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Arte é tão legal. Você faz diferença, você é genial. Genial, genial. Genial eram os artistas depois da Idade Média, né? Assim, os artistas do Renascimento que perceberam novas ideias, novas maneiras artísticas, como nós vamos aqui revisar nessa nossa aula de revisão. Vamos lá, vou soltar aqui o violão um pouquinho para a gente já ver a nossa revisão de conteúdos. Eu queria dizer assim que foi isso que aconteceu com o artista do Renascimento. O que houve assim? Na Idade Média, né, a igreja dominando tudo, os temas sempre religiosos, e os artistas queriam falar de coisas diferentes, queriam mostrar uma outra perspectiva, um outro desenvolvimento artístico, né? Então, o Renascimento representa exatamente essa rebelião, porque existia uma certa proibição, né? Não se podia falar de outros temas que não fossem os temas dominantes, né? Então, no Renascimento, o Renascimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista, com a profusão, a grande variedade de diversas obras, né? Então, na música, na escultura, na pintura, na literatura, em tudo teve uma movimentação artística. Ou seja, foi um movimento artístico, intelectual, cultural, e teve início no século XV. Século XV é onde começa a rebelião aí, né? Onde começa a modificação das artes, né? Uma nova abertura. Então, com o declínio do sistema feudal, tá? Isso aqui é um dos motivos, né? Onde surge a brecha para a Renascença, que passou a ser conhecido e chamado de Renascença, ou de Renascimento. Ou seja, é um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa, ok? Então, nós já vemos aqui nessa ilustração já aí um atrevimento, uma liberdade, né? Uma exposição de figuras que não eram exatamente referente aos temas religiosos, ok? Então, olha, como características principais, estamos vendo aqui, mais uma vez aqui, o quadro do Sandro, o nascimento da Vênus, né? O nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, o resgate de valores clássicos, né? Eles voltam à mitologia, começam a resgatar, pintar outras coisas, outros temas, ou seja, temas mitológicos e religiosos relativos a esses outros seres. E aqui na técnica você tem o aparecimento da perspectiva, do esfumato e do claro-escuro. O esfumato é uma espécie de enevoamento das obras, ok? Então, com isso aí, nós acabamos de revisar os nossos temas aí que a gente discutiu durante toda a nossa aula, e agora nós vamos para nossas questões, vamos ver as nossas atividades de sala para ver o que foi que ficou realmente encaixado aí. Olá! Então agora nós vamos para as nossas atividades que vão fazer com que a gente reveja, releia, relembre e estude cada tópico, né, que foi estudado através das nossas questões, servem também para a gente ir fixando tudo que foi estudado. Então vamos
lá para a nossa primeira questão, onde nós temos o seguinte. O Renascimento é um amplo movimento artístico, literário e científico que expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa. E isso aí provocou transformações na sociedade. Sobre o renascimento cultural, analise as frases abaixo, as asserções e marque a alternativa correta. Então, antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana, teocentrismo e valorização da cultura egípcia, temas não relacionados com a realidade, pobreza e cores nas pinturas, perspectiva, figura, desenho ou pintura em proporções que têm o objeto, a visão de distância. Então, nós temos aqui que, na letra C, o item 1 e o 4, vamos ver aqui, rapidinho aqui, ó, né? Uma volta à valorização da cultura romana e essa questão aqui da perspectiva em que os objetos têm uma visão, dá uma impressão de uma visão à distância, ok? Então, na questão de número 2, nós temos o renascimento cultural e artístico do século XVI, com grandes nomes da pintura entre os seus protagonistas. Então, vários se sobressaíram. Assinale a alternativa que indica o artista renascentista italiano que fez obras diversificadas e foi marcado pela genialidade. De acordo com o que a gente estudou, né, que foi visto aí, né, nós chegamos facilmente aqui ao Leonardo, muito embora Michelangelo também tenha sido um artista italiano, mas o marcado, destacado, considerado por todos, né, e reconhecido pela sua genialidade, é o Leonardo da Vinci, que teve vários... Ele foi escultor, foi engenheiro, foi muita coisa, né? Um verdadeiro gênio. Na questão de número 3, nós temos o seguinte. Uma boa leitura ajuda em muita coisa, tá, gente? Então, sobre as principais características temáticas de produção artística nas quais se basearam os pintores e escultores renascentistas para a produção de suas obras, assinale a alternativa correta. Temos, então, que apenas os princípios matemáticos e racionais, o antropocentrismo, o plano reto e os motivos religiosos, somente a adoção da perspectiva e o teocentrismo. Então, característica temática, nós temos então que é o homem, passa a ser o centro das atenções, né? Não é mais teocentrismo, passa a ser o homem, ok? Não apenas os princípios matemáticos, né? Nem somente a adoção da perspectiva, vários outros fatores, ok? Então, seguindo aqui, nós temos a nossa próxima questão, e fala sobre a pintura no teto da Capela Sistina, que é uma obra do mestre Michelangelo Buonarroti. Foi realizada no início do século XVI. Veja aí uma pequena parte dessa obra. Eu queria comentar para você o seguinte, que essa obra foi pintada com grandes dificuldades. O Michelangelo adoeceu algumas vezes, porque ele tinha que pintar deitado, né? E aí
os afrescos, né, eram argamassa que estava ali um pouco umedecida, e ele pintava porque quando enxugava, aí é que tinha o resultado. Mesmo assim a gente vê essa maravilha aqui, onde nós vemos aí uma interação entre Deus e o homem. Vamos dizer então. Analisando as características da pintura apresentada, é correto concluir que se trata de uma obra medieval e cavalheiresca, medieval e teocêntrica, classicista e moderna, renascentista e antropocêntrica, renascentista e ateísta. Então, nós temos aqui a facilidade, né, de ver que ela é renascentista e antropocêntrica, porque destaca o homem, né, no centro ali das atenções, apesar de que Deus também está lá no quadro, né? Mas antes era somente o destaque total para o motivo religioso, tá? Mas agora o homem também está lá presente, ok? Então, nessa questão aqui do Enem, né, nós vemos o seguinte: com base nos conhecimentos sobre a pintura no período do Renascimento e na obra de Sandro Botticelli, considere as afirmativas a seguir, tá? Observamos aí novamente a obra O Nascimento de Vênus, né, do Sandro Botticelli. Nós vemos novamente, né, vamos relembrar daquelas características, né, da pintura. Isso aqui representou assim, já um grande rompimento com o período anterior, né, porque toda essa simbologia, e como eu contei durante a aula, né, a continuação do nascimento da Vênus, porque antes do nascimento dessa Vênus aí, segundo a mitologia, teve uma discussão, teve um problema entre o deus Cronos e o deus dos céus, do Urano. E nessa briga entre eles, o Cronos cortou uma certa parte do corpo do Uranus e jogou ao mar. E quando caiu no mar, virou espumas. E dessas espumas aí nasceu a Vênus, né? A deusa Vênus. Vem com toda essa simbologia, com todas essas ideias aí, o Sandro concebeu, né, essa pintura aí fantástica, com todos esses símbolos. Então, seguindo aqui, nós temos o seguinte: há nessa obra renascentista a preocupação com o naturalismo, né? Quando fala de naturalismo, fala na pessoa com seus detalhes físicos, né? Músculos, expressão do olhar, expressão, até a posição das mãos, das pernas, a proporcionalidade, né, do seu corpo, tudo isso aí entra debaixo aqui dessa grife aqui, naturalismo. Aí entra também a questão da proporção e também da perspectiva com o efeito de profundidade. Então, nessa obra aqui essa obra aqui é ela que marca o início da arte moderna na Itália ao retratar o conflito entre o homem e a natureza. E também nós temos aqui, ó, a temática da obra é um episódio que aborda o nascimento do homem, apresentando a movimentação do ar como importante elemento para expressar leveza. Você lembra lá no quadro tem o sopro também, né? Então aqui nós temos que o Renascimento é caracterizado
pelo teocentrismo, e a obra O Nascimento de Vênus é emblemática por apresentar o sopro divino como temática da composição. Então, estudando aí, lendo e analisando cuidadosamente, você vai chegar à conclusão que somente as afirmativas 1 e 3 são corretas. Vamos voltar lá para ver rapidinho aqui, tá? Quando fala, há nessa obra renascentista a preocupação com naturalismo, proporção e o efeito de profundidade, está corretíssimo. E quando fala que a temática da obra é um episódio que aborda o nascimento do homem, apresentando a movimentação do ar como da deusa, né? como importante alimento para expressar a leveza. Então, nós chegamos aqui a essa conclusão. Seguindo, nós temos aqui a questão de número 6. Fale sobre as principais características da arte no renascentismo. Então, você tem o seguinte, uma resposta possível para essa questão é que a arte renascentista surge em oposição ao que foi produzido pelos artistas medievais, adotando a razão e a utilização da matemática na elaboração de suas obras, resultando no uso da perspectiva de fundo nas pinturas. O homem era o tema principal desses artistas e, por isso, o motivo de caracterizar essa arte como antropocêntrica. Essa palavra aqui, né? Antropo significa homem e cêntrica no centro, né? Então, essa é uma resposta possível para a nossa questão, ok? Essa é uma resposta que pode ser considerada satisfatória, né? Mas ao você responder, você tem que destacar, você pode destacar essa situação da novidade, da reação à produção que era obrigatória de motivos religiosos, né? Porque aí novas pessoas passam a patrocinar os artistas, né? E aí começa a mudar a temática e aí existe toda essa revolução e tem também os estudos, né, sobre perspectiva. E aí você destacando esses fatos e essas ideias, aí você pode facilmente ter uma outra resposta que também satisfaça, né, falando dessas características aí. Ok? Então, aqui no material complementar, você pode conhecer mais a respeito dos artistas e das obras renascentistas, acessando aqui nesse link, né? E através disso aí você vai ter outros olhares, outras perspectivas, ok? Tem também aqui, ó, para você acessar também esse outro link aqui, onde você vai ter amplo material, amplo acesso a várias outras características desse período tão fascinante, né? Como é a obra renascentista, ok? O período renascentista, o Renascimento. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.